Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente compartilhando com vocês mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Mais um vídeo que traz um assunto, assuntos importantes sobre a nossa cadeia produtiva da carne bovina. Hoje em especial eu quero falar um pouco sobre os empresários do setor. Empresários esses que estão relacionados tanto com a pecuária, mas principalmente aqueles que estão relacionados aos frigoríficos. Ao longo desses 20 anos, nesses 10 estados que eu andei, eu pude notar que existe uma diferença muito grande e muito gritante aos olhos da gente quando a gente vê e analisa a postura dos empresários do setor. Existem aqueles empresários que ainda trabalham um pouco, de uma maneira antiga, de um jeito antigo de atuar, e existem aqueles que já buscaram uma maneira de se identificar melhor com a sua empresa, de se posicionar melhor junto à sua empresa, e essa mudança de atitude e de ação tem feito a diferença. O empresário precisa entender, o empresário do setor do frigorífico, que não são as ações que acontecem ao redor da sua empresa, por terceiros, que fazem com que os seus resultados não sejam positivos. Quase que, ou mais do que 80% das ações que resultam em números negativos são acontecem pelas ações desses empresários. Hoje em dia, principalmente quando eu digo hoje em dia, já é de alguns anos para cá, o empresário, o dono de frigorífico, precisa entender que a sua postura junto da sua empresa e junto do mercado faz toda a diferença. As suas ações, as suas ações tomadas, elas refletem muito e têm uma posição de destaque muito grande quando nós analisamos os resultados, seja positivos ou negativos, O empresário, o dono de frigorífico, precisa mudar o seu jeito de agir junto da sua equipe. Ele precisa ser muito mais profissional. Ele precisa ter uma visão de negócio bem definida. Muitos dos empresários procuram se armar frente à sua equipe e ao seu negócio. Quando a gente chega para conversar com eles, a primeira coisa que eles fazem é falar que eu estou há 30 anos no mercado, 40 anos no mercado, eu conheço tudo de carne, eu conheço tudo de frigorífico. E não é bem por esse lado que a gente consegue se posicionar frente a uma equipe e a um negócio. Muito pelo contrário, eu tive a triste experiência de ver que em muitos frigoríficos que eu fui trabalhar como gerente industrial, a verdade não era essa. O empresário entendia muito dentro do seu escritório, dentro daquelas 4 paredes, muitas das vezes ainda com um caderninho espiral, tomando nota com uma caneta e calculadora. Não estou condenando isso, mas nós precisamos entender, o empresário precisa entender que as coisas mudaram. De uma certa forma, ele precisa aprender a aprender de novo. E nesses empresários que tinham como ação, tinham como se explicar agindo dessa forma, dizendo que conheciam isso e aquilo, quando eu partia para dentro das fábricas para ver, analisar a situação, as coisas eram bem diferentes. O empresário se preocupava em ter alguém apenas para levar e trazer conversas, e esse mundo acabou. O empresário precisa ter uma visão de negócio do portão para dentro e do portão para fora. Ele precisa entender o seu negócio. Não é simplesmente encher um curral de animais para abate e pegar o faturamento no final do dia e cruzar uma coisa com a outra. O universo está muito maior, a competitividade está muito maior, a luta pelo melhor produto e o melhor negócio está cada vez maior. E se ele não buscar se atualizar, se ele não buscar um entendimento diariamente constante, ele e a sua empresa ficam para trás. Então, ele tem que entender e valorizar muito mais cada operação. Se ele entender e valorizar, ele consegue mudar a sua ação. Ele consegue deixar de ir para esse lado se não está sendo ideal, e ele tem margem para mudar o seu negócio. Se o foco dele era 80% no mercado interno, com base nos mercados de produtos gerais, vamos dizer assim, sem classificação, ele vai ter condições de investir melhor numa matéria-prima e partir para um mercado mais específico. Se ele tiver uma visão de negócio hoje, principalmente a partir desse ano de 2018, ele vai conseguir entender que o mercado interno vai reagir, mas que o mercado externo vai oferecer muito mais condições do que foi no ano passado. Se ele trabalha hoje com base no mercado interno, colocando miúdos ou jogando miúdos praticamente fora,
e ele tem uma inspeção federal, ele vai ver que se ele habilitar a sua empresa para exportação, principalmente para esses produtos de miúdos com base em Hong Kong, ele vai ver que o seu custo não aumenta e ele vai ter uma melhora no seu faturamento importantíssima. Mas isso é visão de negócio. A grande maioria dos empresários, desculpem, mas eles trabalham muito bloqueados. Eles não estão enxergando o mercado como deveriam enxergar. A única coisa que eles falam, não, exportação não é para mim, o mercado está retraído, ele joga as culpas no mercado pelos resultados da sua empresa, sendo que 90% dos problemas mesmo que interferem nos resultados da empresa está do portão para dentro. A má formação de equipe, os baixos rendimentos de produção, a baixa produtividade, problemas de encargos sociais que ele tem no dia a dia da sua empresa por falta de gestão, compra de matéria-prima, de subprodutos, né? Enfim, de materiais de uso diário de forma errada. São vários os fatores que fazem com que a sua empresa tenha ou que chegue a resultados negativos. Ele precisa saber investir e só investe se ele tem conhecimento. Ele precisa saber realmente quais são os setores e identificar os setores que não estão dando resultado positivo, né? Ele tem que ter uma capacidade muito grande de escutar hoje um empresário. Ele não pode ser aquela figura que se coloca no topo e o que ele fala é regra, é lei e ninguém muda. Então são essas situações que os empresários do setor frigorífico brasileiro vêm apresentando como características, né? A verdadeira mudança só vai acontecer quando ele, empresário, mudar. E eu digo isso porque em vários frigoríficos que eu cheguei, os empresários se blindam e blindam algumas pessoas, e eu digo isso por experiência, porque já cheguei em uma determinada empresa e o grande problema estava na área comercial. Até alguns problemas mais, né, complicados estavam acontecendo, mas o dono não queria ver porque o cara tinha uma ligação com ele há muitos anos, uma ligação de família, enfim. Isso não pode acontecer, mas infelizmente acontece muito. O empresário coloca lá na área de gestão de compra de animais um cara que é da sua confiança, ligado à sua família, enfim, que tem um elo muito grande de ligação, assim como na área comercial. E isso não pode acontecer. Porque às vezes erros de se pagar um pouco a mais, né, por uma arroba do boi, porque o pecuarista é amigo do comprador e o comprador é amigo do dono, vai refletir num problema muito maior quando nós formos analisar os resultados de rendimento de carcaça e de rendimento posterior de desossa com base no nosso preço de venda, porque esse animal, essa matéria-prima comprada, não atendeu a expectativa com base naquele preço que foi pago por arroba. E a mesma forma acontece na hora de comercializar o produto. O comercial pode ter alguma ligação a mais, de mais tempo, de fidelidade com algum cliente, ele baixa o preço, ou o próprio empresário, por ter essa ligação, usa de métodos de dar descontos que ao final do processo vai acarretar em prejuízo. Na realidade, muitas empresas hoje do setor frigorífico de bovinos, não consegue pegar o preço final do seu produto e desmembrar esse preço para saber o que custa a operação de compra de gado, o que reflete o valor da operação de transformação e o valor da operação de venda. Como é que eu vou dar desconto, por exemplo, num produto se eu não sei quanto que ele está custando, quanto que cada setor agrega financeiramente no preço final desse produto? Então são inúmeras questões que os empresários precisam ter a humildade de saber que as coisas não estão andando bem e que precisam ser mudadas. Eu não estou aqui questionando nem falando que precisamos demitir todo mundo, não é esse o caminho. Mas nós precisamos dar orientação e sabermos avaliar os resultados para que, se positivos, melhorarmos as nossas ações, para que ele se mantenha ou melhore. Mas se negativo, eu tenho a capacidade de reavaliar o meu processo, cada etapa que constitui esse processo, montar um plano de ação e resolver. Na realidade, o empresário do setor frigorífico não entendeu até hoje que todos os dias as suas operações precisam ser avaliadas, reavaliadas e, de certa forma, refeitas se caso for necessário. Então são essas situações que uma grande maioria dos empresários do setor frigorífico brasileiro ainda não conseguiu entender. Com relação à matéria-prima, à operação, à comercialização, ao faturamento, à sua equipe, ao mercado. E as perspectivas ou as expectativas para que o ano de 2018 seja muito bom, que eu acredito que vai ser muito bom, e as empresas que se adiantarem
que começarem a revisar os seus processos, as suas operações, os seus produtos, as suas atitudes, do portão para dentro e do portão para fora, quem começar cedo vai colher resultados mais cedo. Vai conseguir buscar a melhor fatia no mercado interno, né? E vai conseguir partir para o mercado externo com muita força, né? E oferecendo produtos de alta qualidade, buscando também a melhor fatia do mercado externo. Então, eu quero dizer para você, empresário, a nossa empresa, a Pereira & Colgo, uma empresa de consultoria que trabalha diretamente nas operações que ligam a cadeia produtiva da carne bovina, se coloca à disposição para poder auxiliar você e a sua empresa na busca pelos melhores resultados. A nossa consultoria, ela tem esse elo de ligação completo do campo na transformação e na venda. Nossa consultoria atua direto junto às equipes, na montagem, na formação, na orientação das equipes. Nós atuamos diretamente nos rendimentos, na produtividade, na lucratividade. Nós temos a capacidade de montar um relatório e um plano de ação bem definido, porque nós vivemos dentro da empresa, da indústria, do setor produtivo da carne bovina há mais de 20 anos, desenvolvendo e trabalhando em funções estratégicas que vão desde supervisor até diretor industrial. Já montamos trabalhos com equipes para habilitar frigoríficos para exportação, conhecemos a produção de exportação, a sua potencialidade e os seus rendimentos, os seus padrões. Entre em contato conosco através do e-mail celsoricardo.cferreira@gmail.com, celsoricardo.cferreira@gmail.com, ou através do telefone 0519 8061 5462. 0519 8061 5462. A nossa experiência está à sua disposição. Se você está buscando melhorar seus resultados e da sua equipe, entre em contato conosco que nós podemos ajudar. Atuamos em todo o Brasil, empresas de pequeno, médio e grande porte, empresas que estão hoje com fiscalização estadual e buscam a fiscalização federal, ou empresas que trabalham com base no mercado interno e que buscam uma habilitação para o mercado externo. Entre em contato conosco que nós podemos ajudar. Certo, pessoal? Quero agradecer a todos pela ação, né? Pelo compartilhamento dos nossos vídeos, pela acessibilidade do nosso canal no YouTube. É muito gratificante para nós ter, né, esse contato com vocês, esse retorno de vocês, né? Enfim, com sugestões, com dúvidas, nós estamos à disposição e eu peço, compartilhem os nossos vídeos, acessem o nosso canal, façam com que esse canal chegue ao conhecimento de mais pessoas e profissionais ligados à cadeia produtiva da carne bovina. Eu tenho certeza que aquele frigorífico lá que abate 200, 300, 500 boi, no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, no interior de Minas, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que não tem uma ligação maior com sindicatos e associações, que esses frigoríficos podem melhorar o seu faturamento muito se mudarem o seu jeito de agir e conseguirem ampliar a sua visão de negócio. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e espero vocês lá no nosso canal do YouTube e espero a participação de todos, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.